Copa do Mundo é só futebol? Não mesmo. E quem está dizendo isso não é só eu não. Eu vou pegar uma carona com o que disse o secretário-geral da ONU de então, Kofi Annan, por ocasião da Copa do Mundo de 2006. Ele disse: como invejamos a Copa do Mundo. O futebol é o único jogo realmente global, praticado em todos os países, por todos os povos e religiões. Ele é um dos poucos fenômenos tão universais quanto as Nações Unidas, uma vez que a FIFA tem 207 membros e nós temos 191. Para vocês terem uma ideia, para atualizar, hoje a FIFA tem 212 membros e a ONU 193. A Copa do Mundo, na verdade, desperta na gente os mais primitivos sentidos. Nós voltamos a ser criança, nós não agimos racionalmente durante uma Copa do Mundo. Voltamos a ser o bom e velho Homo sapiens. Por falar nisso, meu nome é Hansen, esse é o canal Sapiens. Aqui nós falamos sobre fatos e histórias dessa nossa espécie. Por falar em história, vamos começar falando um pouco de futebol, né? A Copa do Mundo, na verdade, é a própria história do futebol. Pouca coisa fica mais fortemente registrada nos anais, nos registros, nas contabilizações, do que uma Copa do Mundo. Você pode pegar, por exemplo, dois gênios do futebol mundial atual que estão em vias de se aposentar, devem encarar sua última Copa do Mundo. Eu estou falando do Messi e do Cristiano Ronaldo. São caras que conquistaram tudo, são jogadores muito acima da média, que vão entrar definitivamente para a história do futebol. Mas vai ter sempre aquela lacunazinha no currículo deles. Poxa, fantástico, e quantas Copas do Mundo você ganhou? Detesto fazer esse tipo de comparação, mas eu sei de um certo garoto aí que com 17 anos marcou gol em final de Copa do Mundo e ganhou no total 3 Copas do Mundo. Ele mesmo, né? Estou falando do nosso Pelé. Por mais que isso seja estatisticamente incorreto, não é uma comparação adequada, mas fica para a história, não tem jeito. Mas vamos falar além do futebol. A Copa do Mundo vai muito além disso. A começar pelas relações sociais. O que acontece quando o Brasil joga, né? Todo mundo para, se reúne famílias, amigos, as empresas param. É uma confraternização tremenda. Isso não é só no Brasil. O mundo inteiro age dessa forma. Quer ver um outro fenômeno interessante? O renascimento e o surgimento do patriotismo. Poucas vezes você vê tantos milhões de brasileiros unidos, vestindo as cores da nossa bandeira, cantando o nosso hino, realmente envolvido com o sentido de nacionalismo. E também isso é uma coisa que não é só no Brasil, não. Eu vou pegar um exemplo em relações internacionais aqui. Eu vou citar o que disse recentemente o meio-campista Taras Stepanenko, numa entrevista à Sky. Ele é meio-campista da seleção da Ucrânia. Eles estavam indo, naquela ocasião, disputar uma repescagem das eliminatórias da Copa contra a seleção da Escócia. Ele disse nessa entrevista: todos os dias nós recebemos mensagens dos nossos soldados. Muitos soldados, muitas pessoas na Ucrânia amam futebol e eles têm apenas uma demanda. Por favor, façam tudo o que puderem para ir à Copa do Mundo. Eu coloquei só para dar uma dimensão do que acontece, de como uma Copa do Mundo influencia até uma guerra. Quando se fala em economia, então, esse é um torneio que atrai a atenção de quase metade do planeta. Nós estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas que assistem ao Mundial. Então é uma vitrine enorme de oportunidades para empresas e investidores. Diversos setores da economia são influenciados dentro e fora do país sede. Quando se fala em país sede, vamos falar agora do Catar, então, né? Dessa Copa que excepcionalmente vai ser realizada em novembro, no fim do ano, portanto, vai ter um volume de investimentos estimado em 220 bilhões de dólares, o que faz com que seja o torneio de futebol mais caro da história. É, por exemplo, quase 20 vezes o que o Brasil investiu em 2014. É o primeiro evento desse tipo no Oriente Médio e o investimento, esse que eu falei de 220 bilhões, significa bem mais do que o PIB do país, diz que aproximadamente 146 bilhões foi em 2020. Isso vai ser investido em coisas muito além dos estádios em si. Transporte público, estradas, hotéis, aeroportos, tudo foi expandido. A ideia é mudar a história do Catar, mudar a imagem do Catar perante o mundo e incrementar fortemente o turismo
como uma alternativa ao modelo econômico ora adotado, fortemente pautado em petróleo. A importância também é refletida no mundo inteiro. Por exemplo, Bolsa de Valores. Tem um estudo que foi realizado por economistas do Banco Central Europeu que acompanhou movimentos financeiros de mais de 750 empresas de 19 países ao longo das últimas 3 Copas do Mundo, de 2010 a 2018. E eles conseguiram identificar como o comportamento das ações foi afetado durante a competição. Eles descobriram que os jogos acabavam distraindo a atenção de notícias importantes do mercado, com impacto direto nas cotações das companhias nacionais e globais. Esse desvio de atenção fez com que o volume negociado diminuísse. O estudo do Banco Central Europeu identificou que nos dias de jogos teve uma diminuição de transações de 48% em 2014 e de 36% em 2010. Mesmo quando a seleção local não estava jogando. A influência começava quando tocava os hinos nacionais e só acabava 1 hora depois do apito final da partida. Interessante, né? Bom, nós falamos sobre uma série de aspectos que vão além do futebol em si. Nós falamos das relações sociais, nós falamos das relações internacionais, de como isso impacta até a guerra. Falamos da economia no globo e no país sede. E vamos falar de um outro aspecto que é interessantíssimo, a religiosidade. Olha quanta coisa é despertada quando se fala em Copa do Mundo. Quantas superstições, mandingas e assim por diante. Eu vou falar de mim. Apesar de eu ser um cara bastante cético, não seguir nenhuma corrente religiosa específica, eu tenho minhas superstições e minhas mandingas e confesso para vocês, até promessa eu fiz. E vocês, têm alguma superstição relacionada ao Copa do Mundo? Fizeram algum tipo de promessa ou algo do tipo? Se sim, deixa aqui nos comentários e não deixa de curtir o vídeo e compartilhar, tá bom? Boa sorte para nós nessa Copa, vamos ao Hexa!